O modo de fazer o queijo Minas, lá na região do Cerro, da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Como é que se faz a acarajé das baianas aí, né, na Bahia, em Salvador, na Bahia. Está registrado a feira de Caruaru. Olha, tudo registrado. Tudo aí, né, são, na verdade, manifestações registradas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Temos também o modo de fazer a viola de coxo que nós temos no Mato Grosso. Fazer aquela viola lá, que é típica do Mato Grosso. Então, pessoal, o registro, e aí, claro, falando dessas manifestações, a minha homenagem a essas regiões que estão aí, né, em todo o país. Então, o que o registro é? Essas manifestações populares, como se faz, as formas de expressão, é através do registro que nós temos aí a forma de proteção, as questões literárias, musicais, cênicas, lúdicas, as manifestações do nosso povo através do Instituto do Registro. Ok, pessoal? Então, registro, proteção do patrimônio cultural e imaterial. Vamos dar continuidade? Vamos continuar a nossa discussão? Então, falamos do tombamento, falamos do registro, agora vamos falar do inventário, o Instituto do Inventário. Inventariar, de maneira bem simples, de maneira bem direta, é você relacionar os bens que guarnecem um determinado local. Imagine uma igreja, imagine um museu. Eu vou inventariar os bens que estão dentro desta igreja, quais são as obras de arte, quais são aí as esculturas que nós temos nessa igreja. No mesmo sentido, em um museu, isso é o Instituto do Inventário. O inventário, pessoal, contempla várias possibilidades, mas ainda falta uma regulamentação específica para esse instituto. Só para dar mais um exemplo, o Estado de Minas Gerais está inventariando o seu patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Pessoal, eu faço um levantamento. A partir desse levantamento, eu vou ter aí os meios para conservar, para preservar esse patrimônio cultural. Olha, conhecendo, somente conhecendo, eu posso, sem dúvida, preservar. Ok? Mais um instituto. Temos aí também o Instituto da Vigilância. Vigilância que aparece no artigo 216, no parágrafo 1º, nós podemos dizer o seguinte, que a vigilância é igual à fiscalização. Quando eu tombo um imóvel, uma casa, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? A vigilância, a fiscalização, justamente para o proprietário não descaracterizar este imóvel. Então, vigilância, pessoal, é igual fiscalização. Aliás, a vigilância também está prevista no Decreto-Lei 25 de 1937, que aborda o tombamento, no seu artigo 20. Ora, tombei um imóvel, tenho que fiscalizar, tá bom? Então, para fechar aqui, Instituto da Vigilância, nós podemos usar aí a palavra fiscalização. Temos ainda a desapropriação. Aí você vai me dizer, Fabiano, posso usar a desapropriação para proteger o patrimônio cultural? Doutoras e doutores, sem dúvida, a desapropriação é perfeitamente possível ser utilizada para proteger o patrimônio cultural material. No decreto que regulamenta a desapropriação, Decreto 3365 de 1941, no seu artigo 5º, alíneas KLM, artigo 5º, alíneas KLM, aí a possibilidade de desapropriação para proteger o patrimônio histórico, artístico, perfeitamente possível. Claro que essa é uma hipótese excepcional. Um outro ponto aí, pessoal, é que o parágrafo 1º do artigo 216 da nossa Constituição diz assim, que há outras formas de acautelamento, outras formas de prevenção, ok? Então o rol que tem aí, ele não é taxativo. Ele possibilita que outros instrumentos possam ser inseridos na preservação do meio ambiente cultural. E aí você pode me dizer assim, você pode dar um exemplo, Fabiano? Claro, posso dar um exemplo.
Quando nós pegamos o Estatuto da Cidade que protege aí o meio ambiente artificial, nós temos aí dois instrumentos no Estatuto da Cidade que tem toda a relação de proteção com o meio ambiente cultural. Quais são esses dois instrumentos? Primeiro, a transferência do direito de construir e o direito de preempção. Transferência do direito de construir é quando você tem um local que você não pode edificar em decorrência de uma questão ambiental, de uma questão histórica, e você transfere o seu potencial de construção dessa propriedade para outra. Então, quando eu tenho uma questão que eu não posso mais edificar, mas o plano diretor permite, o que acontece? Você transfere o seu potencial de construção de uma propriedade para outra. Esse é um instituto que nós temos no Estatuto da Cidade, para quem quiser aprofundar, quiser estudar, é o artigo 35 da Lei 10.257 de 2001. É o Estatuto da Cidade. E um último instrumento, só a título exemplificativo, tá bom? Nós temos o direito de preempção, o direito de preferência. O que é o direito de preferência de preempção? Uma lei municipal, baseada no plano diretor, o município, quando tiver alienação onerosa entre particulares, ele tem o direito de preferência para adquirir aquele imóvel. Exemplo, olha, uma lei municipal, cujo prazo máximo é 5 anos, toda venda, compra e venda que tiver entre particulares numa determinada região da cidade, olha, numa determinada região da cidade, toda venda que tiver, primeiro o particular tem que oferecer ao poder público municipal. Ele não vai negociar com outro particular. Ele tem que oferecer primeiro ao poder público para que possa exercer o direito de preferência. Aí você vai me dizer, Fabiano, mas e aí? Mas o que isso tem a ver com o meio ambiente cultural? Ora, doutoras e doutores, ao invés de desapropriar, que normalmente dá muita dor de cabeça, eu posso usar o direito de preempção. Em vez de desapropriar um imóvel para fazer um museu, eu espero que o particular, nesse período, faça a venda, faça a alienação. E aí, nesse caso, o poder público exerce o direito de preempção, direito de preferência, e adquire esse imóvel pelo valor de mercado, ao invés de desapropriar. E esse imóvel pode ser utilizado para a proteção do meio ambiente cultural. Ok, pessoal? Em largas pinceladas, essa foi, na verdade, aí uma leitura do meio ambiente cultural, focando no artigo 216 da nossa Constituição. E vamos agora para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Agora, o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. É neste momento que você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que vamos responder em nossa aula, ok? Se você quiser mandar a sua pergunta, anote o nosso correio eletrônico, provafinal@lfg.com.br. Repetindo, provafinal@lfg.com.br. Então agora vamos responder às dúvidas e aos questionamentos que foram enviados pelos nossos colegas. Vamos lá, pessoal? Professor Fabiano, o senhor poderia falar um pouco sobre tombamento no direito ambiental? Olha que pergunta importante, uma abordagem sobre o tombamento. Como falamos em nosso primeiro bloco, o tombamento está previsto no Decreto-Lei 25 de 1937. O tombamento protege o patrimônio cultural material. É através do tombamento que vamos proteger bens móveis e bens imóveis que pertencem às pessoas físicas, às pessoas jurídicas de direito privado, bem como às pessoas jurídicas de direito público aqui interno. Ok, pessoal? Proteção aos móveis e imóveis através do tombamento. Nós vamos dar algumas pinceladas sobre esse importante instituto. Quando eu falo em tombamento, eu posso classificá-lo. Olha, uma primeira classificação importante para a sua prova. Tombamento eu posso classificá-lo quanto à sua constituição. Como é que se dá a constituição do tombamento? Eu posso ter o tombamento de ofício.
O que é o tombamento de ofício? É quando uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, a União quer tombar